Não, vou acreditar, né? Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos já trabalhar. Quero trabalhar com vocês, porque para a prova do Enem, isso não é um assunto que o Enem cobre, né? Que são as propriedades periódicas da nossa querida tabela. Mas a gente vai, antes vamos fazer vamos ver qual é a ideia, né, da tabela periódica, depois a gente começa a ver onde é que eu posso. Aqui então, marcar lá, que senão me perco. Muito bem, então, ó, gente, vamos trabalhar a classificação. Primeiro, a classificação periódica, né? E aquela primeira parte da classificação periódica que vai falar assim, ó, em grupos, né? Grupos, períodos, tal, é muito pouco explorado nas provas, né? Não tem assim uma grande pedida, ainda mais com 15 questões, né? E aí, vamos ver que estão tudo bem. Aí não, então eu estou dizendo para vocês, tá? Mas de qualquer maneira eu vou, mesmo assim, eu vou colocar para vocês, tá? Não se preocupe. Eu vou fazer uma tabela aqui para a gente ir seguindo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se vocês não quiserem, não precisa copiar. Oi? Tudo bom? Como é que tá? Aí vocês não há necessidade de vocês copiarem a tabela, tá? Depois vocês fotografam aí, coisa e tal. Aqui não. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 12. Aqui, certo? Porque, veja, para mim fica muito mais fácil eu fazer a tabelinha aqui para vocês. 4, 5 e 6. Fica muito mais fácil porque eu tenho aqui, ó. De repente vocês não enxergam aí, mas eu tenho os quadradinhos aqui no quadro, né? Então, para mim ficar. Por isso que eu estou até contando, ó, que aí eu tenho a tabela real aqui na minha frente, tá? Bom, então, olha só, vocês têm a tabela periódica aqui, que é composta, meninos e meninas, e dividida, né? Vamos dizer assim, dividida em duas partes, né? Que são os períodos. Os períodos são essas linhas que eu estou traçando e que vocês estão vendo, ó. Tá? Então, são os períodos. Tá. O que nos interessa aqui, né? Então, vou anotar aqui, ó. Períodos, que são as linhas horizontais, né? São 7 períodos que nós temos na tabelinha periódica. E esses períodos, que eu vou colocar aqui um númerozinho, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, né? Lá do outro lado é a mesma coisa, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Quando vocês abrirem a prova de química da URGS, principalmente, vocês vão ter a tabela, né? Então é uma coisa bem mais, vamos dizer assim, bem mais tranquila, né? Em relação ao Enem, que não dá tabela periódica. E esses períodos, o que eles representam, né? Eles representam o número de níveis que tem nos átomos, né? Representam o número de camadas, o número de níveis de energia. Ó, níveis de energia. Como assim? Assim, ó, por exemplo, tá? Todos os elementos. Deixa eu pegar um pequenininho aqui para não sacrificar vocês muito, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho. Vou pegar o segundo período, tá? Então aqui eu tenho o lítio, o berílio, tá? Aí pula lá para o outro lado lá. Aqui, ó, o boro, tá? Quem tiver uma tabela periódica à mão aí já pode ter e acompanhando pela tabela. O carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e aqui bem na pontinha o neônio.
Tá? Esses aí são os elementos do segundo período. Então, na hora da distribuição eletrônica, então, olha aqui, ó, quer ver? Ó, por exemplo, o lítio. Né? O lítio, ele tem esta distribuição. Tem um núcleo, 2 níveis, certo? 2 elétrons no primeiro nível e 1 no segundo. Ó. Esse é o lítio, é o primeiro aqui, o bem da esquerda, ó, metal alcalino. E aí vai crescendo para o lado direito, ó, o número de elétrons, né? Mas todos eles que estão no segundo período, ó, vou fazer alguns, tá? Vou pular alguns aqui. Todos eles que estão no segundo período têm 2 níveis, tá? Coloquei aqui o lítio, berílio. Vou lá do outro lado, ó, vou pegar o nitrogênio agora. O nitrogênio também, meninos, está, ó, lá no, também está no segundo período. Ele tem 7 elétrons, né? O número atômico dele é 7, ó. 2, 5, né? Vocês viram que aqui eu pulei, né, alguns elementos. Depois o flúor, ó, 2, então, para um pouquinho que aqui eu errei. Não estava certo. O que eu botei? Nitrogênio? 5, 6, 7. Tá certo? Estava certo no momento. Né? E aqui o flúor, ó, 2, 7. E lá na pontinha, bem na pontinha, então está o gás nobre, né? O neônio, com 2 elétrons na primeira camada e 8 na segunda. Mas vejam que todos eles, gente, ó, todos eles têm 2 camadas, né? Então, essa é a característica do período. Então, no período, vocês encontram os elementos sempre com o mesmo número de camadas, tá? E uma coisa que nós vamos falar daqui a pouquinho, que já é bom eu colocar agora, vejam que para o lado direito, ó, vou fazer uma flechinha aqui para a direita, tá? Para o lado direito, aumenta o número atômico. Como assim? Ó, o lítio é o elemento de número atômico 3, o berílio é o 4, e aí, assim vai caminhando a unidade. Ó. O nitrogênio é o 7, tá? o flúor é o 9, o neônio é o 10. E isso é uma coisa importante depois nas propriedades, principalmente no raio atômico, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, tá? Que para a direita, no período, né? Eu estou no período, estou na linha horizontal. Para a direita, aumenta, vamos colocar aqui, aumenta, certo? O que nós chamamos de a carga nuclear. A carga nuclear, isto é, a quantidade de prótons no núcleo, né? Se a gente fosse fazer assim, ó, de forma, vamos dizer assim, mais visual, né? Então vocês veriam isso aqui, ó, que o tamanho do núcleo vai aumentando para a direita. A gente chama isso de carga nuclear, tá? Então, quanto mais à direita estiver o elemento naquele período, maior é o tamanho do seu núcleo, maior é a carga nuclear, tá? Então, esse é o primeiro detalhe que nós temos que cuidar aí. E a segunda divisão da nossa tabelinha periódica se refere aos grupos, que também podem ser chamados de as famílias, os grupos. Bom, aí os grupos são as colunas. É um total de 18 grupos que nós temos na tabela. Tá? Eu vou fazer aqui, vocês vão ver que a tabela vai ficar completinha agora. Tem que dar 18, tá? Se não der 18, eu vou me embora. Não fica torcendo aí. A gente está torcendo aí, não vai dar. Não vai dar. Vai dar sim. Muito para vocês, porque esse quadro para mim é muito fácil, né? Porque aqui eu tenho a marcação, né?
Vocês imaginem na época que os quadros eram, né, aqueles quadros que a gente escrevia com giz, era complicado fazer isso. Tá? Pronto, ó. Depois vocês fotografem, tá? Não precisa ficar se matando, copiar quadradinho aí. Teria que fazer tudo certinho, tá? Bom, então, olha só. Esses grupinhos da tabela, que são em número de 18 grupos. Assim, ó. Então, aqui vocês têm o grupo 1, o grupo 2. Antigamente, tinha uma letra depois dos grupos. Mas não sei se alguém chegou a aprender assim. Era o grupo 1A, 2A. Alguém chegou a aprender assim? Pois é. Mas isso é muito antigo, né, gente? Esse tipo de representação não se usa mais há uns 30 anos, mais ou menos. Certo? Mas é que faz parte daquilo que eu falei, ó. Alguns tempos atrás, né? Acontece que alguns professores ainda ficaram lá né? Há 20, 30 anos atrás, e o cara não se reciclou, né? Porque agora a IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que comanda tudo isso aqui, né? Por exemplo, o elemento químico só pode ir para a tabela periódica se ele for aprovado na IUPAC, né? Na União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, vejam, ó, aqui vocês têm os 18 grupinhos, tá? Bom, agora vem uma coisa que é importantíssima. O que os elementos que estão no mesmo grupo, deixa eu ver se eu consigo, vou fazer aqui nesse cantinho aqui, ó, tá? Aqui vai ficar muito embaixo. Eu vou pegar um grupo aqui, vou pegar o grupo 1, tá? Vou pegar aqui, ó, o lítio. Embaixo do lítio está o sódio. Tá? Estou aqui, ó, lítio. Deixa eu colocar aqui para vocês irem se orientando, tá? O bom da URGS é que isso aqui vocês vão enxergar, né? Vai estar tudo lá, ó. Potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. E aí nós não precisamos, né, daquela forma de memorização, né, com frases, né? Li nas cartas roubadas coisas francas. Não há necessidade, porque vocês têm a tabela para olhar. Então, o lítio, o sódio, vou colocar um pouquinho mais para cima, ó, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, tá? Então, esse é o grupo 1. Este grupo 1 é um dos grupos mais importantes da tabela periódica, tá? Ele é composto pelos metais alcalinos, ó, exceto o hidrogênio, gente, tá? Ó, vou riscar aqui o hidrogênio para dizer para vocês, ó, o hidrogênio não é metal alcalino. Tá, mas o que ele está fazendo nesse grupo aí, pô? Pobrezinho? O hidrogênio, ele não tem família, né? Não tem como encaixar o hidrogênio na tabela periódica. Então, aí colocaram no grupo 1. Por que colocaram no grupo 1, né? Então, vou dizer agora para vocês. Ó, porque os elementos que estão no mesmo grupo, dependendo do grupo, ó, vamos colocar aqui, vou colocar uma palavrinha aqui, ó, representativos. São os elementos, nós temos elementos que são chamados de representativos, que são os elementos, ó, que estão no grupo 1, 2 e do grupo 13 até o grupo 18. Tá? Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Vou pegar uma canetinha com outra cor e mostrar aqui para vocês, ó. Esses aqui são os representativos, ó. Eu estou tentando fazer uma barra verde aí. Vamos ver se o pessoal em casa também enxerga essa barra verde, que está se misturando com a tinta preta. Ó, 1 e 2, né? E depois, a partir daqui, gente, ó. Estão vendo, ó? Nossa, ficou melado isso aí. É verdade. Ó. Tá vendo? Então, grupo 1 e 2, Gris, e do 13 até o 18, levam esse nome de representativo. São os mais importantes. Por quê? Porque esses elementos representativos, ó, eles são chamados assim porque
eles têm o mesmo número de elétrons na última camada. Como assim? Assim, ó, todos que estão no grupo 1 têm um elétron na última camada. Querem ver? Ó? Por exemplo, ó, é por isso que o hidrogênio foi parar lá, né? O hidrogênio só tem uma camada, ó, só tem um elétron. O lítio tem duas camadas, ó, porque ele está no segundo período, ó. 2, 1. Olha o sódio, ó. É 2, 8, 1. Veja o potássio, ó. 2, 8. Isso aqui é a distribuição eletrônica, né? 2, 8, 8, 1. O rubídio, ó. 2, 8, 18. 1, 2, 3, 4. Falta 1. 1, 2, 3, 4. 1. Tá. E aí continua. Eu não vou colocar mais, para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Olha aqui, Eunice. A última camada de cada elemento, ó. Estão notando, ó? Por isso que eles estão no mesmo grupo. Tá? E aí o pessoal pensou assim, tá, e o hidrogênio, vamos fazer o que com ele? Aí alguém disse, não, o hidrogênio tem um elétron na última camada, só tem uma, pobrezinho. Ah, põe ele no grupo 1, então. Ah, mas ele não é metal alcalino. Tá? Aí alguém disse, ah, azar de quem estuda isso. Quem estuda que se vire para lembrar isso aí. Né? Tá? Então, vejam, essa é a característica dos representativos. Ó. Anotem aqui embaixo. Depois, né? Ó, os elementos representativos, certo? Possuem o mesmo número de elétrons na última camada. O mesmo número de elétrons na última camada. Última camada, em química, a gente chama de camada de valência. Tá? É a camada de valência. Tá, então vejam aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Tá? Eu vou fazer aqui embaixo da tabelinha. Ó. Todos que estão no grupo 1, na última camada tem um elétron só. Quem está no grupo 2 tem 2, certo? Tá, no grupinho 2, por exemplo, ó, tem o berílio, o magnésio, aqui, ó, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Todos eles terminam com 2 elétrons na última camada. E agora eu vou pular lá para o grupo 13, que é representativo. Ó. Quem está no grupo 13 tem 3 elétrons na última camada. 14, 4 e assim por diante. Ó. 5, 6, 7 e os gases nobres. Ó. 8 elétrons na última camada. Exceto quem? O hélio. O hélio, gente, ele é um gás nobre, tem características de gás nobre, tá? Mas ele só possui 2 elétrons. Então, você vai, mas como tem exceção? Gente, a gente estuda a tabela periódica, tá? No ensino médio, eu vou dizer assim, ó, se a gente fosse dar uma nota assim, de 1 a 10, no ensino médio, a gente estuda a tabela periódica no nível 3, por exemplo. Tem coisa que vocês não podem imaginar aqui dentro, tá? Então, a gente trabalha assim, ó. De 1 a 10, a gente trabalha no nível 3. Vejam que mal comecei e eu já estou mostrando 2 exceções, né? Uma, o hidrogênio, que não é nem metal, o hidrogênio é ametal, isso eu vou falar daqui a pouquinho. E o hélio, que é um gás nobre, né? Vejam, que não apresenta 8 elétrons na última camada, ele apresenta apenas 2, tá? Mas tem características de gases nobres, né? Certo? O outro detalhe importantíssimo que vocês saibam, ó, que um grupo reúne os elementos com propriedades semelhantes. Isso é uma das coisas muito cobradas nas provas, né? Elementos com propriedades semelhantes. Bom, então aí, como assim, né? Então vou lembrar para vocês uma questão da própria URGS, que depois nós vamos fazer, que é o seguinte, ó, tá?
que falava aqui do grupo 2, gente, ó. No grupo 2 nós temos o cálcio, né? O cálcio, ele faz parte da nossa constituição, dos ossos, né? Certo? O cálcio faz parte da constituição dos nossos ossos. O estrôncio não, né? O estrôncio, né? Ninguém tem estrôncio aí no corpo. Não é verdade? Mas existe um estrôncio que é radioativo. E ele é extremamente tóxico. Então, vejam, ó. Por que uma exposição, né, ao estrôncio radioativo vai causar problemas de saúde? Porque como ele está no mesmo grupinho do cálcio, ele tem grande facilidade de substituir o cálcio. Por quê? Porque ele tem propriedades semelhantes. Estão me entendendo? Ele tem propriedades semelhantes. Então, um grupo, um elemento que está no mesmo grupo que o outro, ele tem grande facilidade de substituir aquele elemento, porque as propriedades são semelhantes. Então, você tem que cuidar disso aí, tá? Então, ó, vocês vão fazer aí, no caderninho de vocês, vão fazer a marcação aqui, ó, tá? Dá uma sublinhada nisso aqui, ó. Nos grupos, os elementos têm propriedades semelhantes. Se for representativos, do grupo 1, 2, 13 até o 18, ó, os elementos apresentam o mesmo número de elétrons na última camada, com exceção do hélio, né? Lá do grupo 18, que tem 8, o hélio só tem 2, tá? Eu estava falando para vocês, né? Antigamente era um número com letra, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o grupo 13 era o grupo 3A. Todos os representativos eram A, né? E esses aqui do centro da tabela, que não são os representativos, são os de transição, que eu vou dar o nomezinho deles, tá? Esses aqui levavam a letra B. Então é assim, ó, 3B, 4B, 5B, 6B. Tá? Uma outra maneira de representar. E antes disso, só para vocês verem, ó. Depois eu vou apagar, só vou mostrar, né? Antes de usar 13, a rosinha tá legal, ó. Se usava assim, ó, 3A. E antes de colocar o número, né, o algarismo arábico, né, se usava algarismos romanos, era assim, ó. Então, imagine, né? Bom, com o algarismo romano ninguém aprendeu aqui. Se alguém aprendeu com o algarismo romano, está com 102 anos e não sabe, tá? Então, eu falo isso porque às vezes o cara vai estudar, né? Aí, uma tabela, não tem tabela periódica. Ele vai para a tabela, vai para a internet, né? Digitar tabela periódica vem 1 zilhão, né? Então, se você for estudar a tabelinha pela internet, digitem sempre, né? Tabela periódica oficial. Tá? Porque senão vem tabelas de tudo quanto é jeito, colorida, né? As coloridas, você sabe que no colégio eu nunca pedi para os alunos usarem tabela colorida. Eu dava sempre um xerox para eles, que era uma tabelinha pequenininha assim, preto e branco. Né? Por quê? Porque qualquer concurso que vocês vão fazer, a tabela é em preto e branco. Aí vinham aquelas tabelas coloridas, verde, vermelho, aqui estão os metais. Aí os caras, que maravilha. Olha aqui, ó, os metais são sempre verdes. A gente chegava na prova, não tinha cor, né? Tá? Então, por isso que eu estou falando. Coloquem sempre tabela periódica oficial, tá? Porque vocês vão ter a tabela que é a da IUPAC, da União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá? Bom, então, vejam, as duas extremidades da tabela, ó, do lado esquerdo, ó, grupo 1, grupo 2, e do 13 até o 18, vocês estão vendo que são os elementos representativos. Tá, e esses aí do meio, esses aqui do meio, aí, isso aqui é uma exclamação. Esses aqui são os metais de transição. Transição é uma palavrinha que a gente usa
em substituição a uma outra, que é essa aqui, ó. Eles são irregulares. Como assim? Tá? Por exemplo, ó, isso que eu falei aqui para vocês, ó, que nos representativos, né? Os elementos do mesmo grupinho, ó, tem o mesmo número de elétrons na camada de valência, isso não ocorre em pares de transição. Aqui nos de transição, ó, vocês podem começar assim, de repente, vou pegar o grupo 10, né? O primeiro elemento tem um elétron na última camada. O segundo tem 2. Depois o terceiro tem 1. Então veja que não é regular. Né? Por isso que eles são chamados de irregulares. Eles são os metais de transição. Tá? Então eu queria primeiro apresentar a tabela para vocês. Como eu disse, assim, ó, dificilmente em 15 questões vão nos pedir, né? Até pode ter, né? Porque a URGS costuma fazer aquelas questões com 3 afirmações, né? Pode ser que tenha uma afirmação que vá falar, né, dos representativos, dos transição, pode ser. É difícil, pode ser. E só para lembrar também, ó, que aqui eu vou fazer em rosa, ó, tem um quadradinho, são os lantanídeos, e aqui os actinídeos, né? Esses 2 quadradinhos aqui, ó, lantanídeos e actinídeos, eles são escritos fora da tabela periódica. Por quê? Porque são, ó, os lantanídeos, por exemplo, são 14 elementos com propriedades assim, ó, quase iguais ao lantânio. Por isso que é a série dos lantanídeos. Então, vejam, ó, nós teríamos que colocar 14 mais 1, que é o lantânio, né? 15 elementos dentro do mesmo quadradinho. Isso é impossível, tá? Nem tem espaço para isso. Certo? Então, eles são escritos fora da tabela. Tá? Mas quando perguntarem assim para vocês, tá, vem cá, o lantânio, né? Ou qualquer lantanídeo, qual é o período que ele está? 6º período, ó. Eles estão no 6º período, certo? 6º período, grupo 3. Os actinídeos, ó, 7º período, grupo 3. Tá certo? Bom, então, vamos deixar isso aí, vocês anotem, ou então façam o print aí ou fotografem, tá? Oi, vai falando, tô te ouvindo. O L é uma exceção igual a... Não, ele é uma exceção da propriedade do número de elétrons da última camada. Tá? Todos os outros gases nobres, ó, na última camada tem 8 elétrons, tá? Fecha 8 elétrons. Exceto o L, porque o L só tem 2 elétrons. Mas ele tem propriedades de gás nobre também. Tá? Bom, então aqui, gente, ó, deixa eu colocar uma coisa aqui que vocês tenho certeza, né? Quando viram isso aqui, colégio, o cara passou 3 meses falando em distribuição eletrônica. Aí fez a distribuição eletrônica, não é verdade? Diagrama de Pauling. Meu Deus do céu, né? Quanto ódio guardado nesse coraçãozinho, não é verdade? Diagrama de Pauling. Tá? Bom, só que agora é o seguinte, né? As provas, gente, não usam mais pedir distribuição eletrônica. Ah, por quê, professor? Qualquer elemento químico que vocês quiserem, né? Escolhe aí qualquer um, põe aí no Google, vai vir a distribuição eletrônica. Não tem mais, né? Porque a gente, em provas, em questões, pedir. Tá, então como é que é feito? É dada a distribuição eletrônica. Só que vocês vão ter que cuidar o seguinte. Vamos escolher um elemento aqui. Oi, fala. Hã? Aqui. Eu vou dar o nome dele, tá? Então, daqui a pouco eu vou completar halogênico, alcogênico. A gente fala também das propriedades, tá? Olha aqui, ó. Mas eu estava dizendo assim para vocês, ó. Então, a distribuição, gente,
Ela é fornecida, ela é dada. Deixa eu pegar um aqui. Deixa eu ver. De repente eu pego um. Vou pegar um halogênio. Ó, tá. Então eu vou dar esses nomezinhos, né? Ó, halogênios é um nome que os elementos do grupinho 17 recebem, né? São chamados de halogênios. Halo é sal. E gênio é o que gera, né? O gerador. Gênio. O cara é genial. Por que ele é genial? Porque ele gera ideias, né? Então, os halogênios é o grupo 17. É o flúor. Eu vou colocar eles aqui, né? Já que eu estou aqui. A tabelinha está aqui. Flúor, cloro, bromo, o iodo, o astato e um novinho aí que eu não me lembro o nome, tá? É o tudo. Pronto. Certo? Grupo 17. Todos eles têm 7 elétrons na última camada. Grupo 16 são os halogênios. Halogênios, né? Olhando o nome, pensando num e estou olhando o outro para escrever. Ó, calcogênios. A idade é brava. Ó, são os calcogênios, que é o grupo 16, né? É composto principalmente oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e um outro aí que eu não lembro, tá? O pronome. Agora já tem, né? É verdade. E os outros grupos não têm nomes especiais, né? Nos outros grupinhos é assim, ó, a gente chama sempre pelo nome do primeiro elemento, ó, grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio, certo? Muito bem. Tá? Bom, vamos escolher um deles aqui. Eu vou escolher o bromo, pronto, ó, para mostrar para vocês essa história da distribuição, tá? Então, olha aqui, ó. Eu estava dizendo assim para vocês, que a distribuição eletrônica, gente, ela é fornecida. Ó. Número atômico do bromo, 35. Ele tem 35 elétrons e 35 prótons, tá? Que a gente distribui são os elétrons. Os prótons, esses estão no núcleo. Então, vejam só aqui, ó. Isso que eu vou colocar, vem pronto. 1S2, 2S2, 2P6. 3S2, 3P6, 4S2, 3B10, 4B5, né? Claro que com isso aí eu mexi com um pequeno ódio dentro de vocês. Não é verdade? Isso é uma coisa que se dá no primeiro ano do ensino médio. O cara tem quantos anos no primeiro ano? 14? 14 anos. Né? A coisa mais importante aos 14 anos é colecionar a figurinha da Copa. E não saber a distribuição eletrônica. Então são coisas, né, que a gente vai assim, ó, acumulando, né? Vai acumulando aquela raiva, aquela coisa interna, aquele ódio da química, não é verdade? Bom, então a distribuição, gente, ele é fornecida, ela é dada, tá certo? E atualmente é dada a distribuição da forma mais moderna possível. Mas antes de colocar essa forma mais moderna, vamos dar uma olhadinha aqui na distribuição, tá? Aqui vocês notam que tem, ó, um subnível que parece que está fora da ordem, né? Que é o 4S2, ó. Tá? Sempre lembrando o seguinte, ó. Vamos escolher um desses aí. Vou pegar o 2P6, tá? Só para fazer uma referência, ó. 2P6. Lembrem assim, ó. O número 2 é um nível.
Tá, guris? Ó, o 2 é o período, tá? É o nível, é a camada. Certo? A letra P é um subnível. A divisão do nível. E esse númerozinho que vai aparecer aqui em cima, como se fosse um expoente, é o número de elétrons que tem naquele subnível, tá? Então, é bem fácil de entender. O nível, o subnível e o número de elétrons. Certo? Bom, então agora acompanhe. Eu estava dizendo assim para vocês, ó, que parece que está invertido. Numericamente está. Acontece que essa distribuição eletrônica que foi feita pelo Linus Pauling não segue a ordem crescente de números. Tá? A distribuição eletrônica do diagrama de Pauling segue a ordem crescente de energia. Tá? Então, os subníveis eles estão colocados, eles estão distribuídos em ordem de energia. O que vocês podem concluir aqui, ó? Quando perguntaram, por que o 3D vem depois do 4S? Resposta, porque o 3D tem mais energia do que o 4S. Tudo isso foi calculado. Tudo isso foi calculado. Tá? Então, basta que a gente saiba, ó, quanto mais à direita estiver o subnível, maior o seu conteúdo de energia. Aqui, ó, no bromo, o subnível de maior energia é o 4P5, né? Deixa eu ver se não vai sair lá. Não. Ó, então aqui vocês têm o subnível mais energético deste átomo. Tá? Então, como a provinha da URGS é uma prova assim, ó, de conteúdos, né? Isso aí não está descartado de ser perguntado, né? Ou ser comentado na questão, né? O subnível mais energético ou os elétrons de maior energia, aonde eles se encontram, né? Eles se encontram no último subnível sempre, tá? Porque vejam, em ordem crescente de energia, isso aí vai sendo distribuído, tá? Bom, agora, se a gente organizasse isso aí, como é que ficaria? Vamos organizar? Olha aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, né? E eu vou puxar para cá, ó, o 3D. Agora eu estou usando a ordem numérica, ó. 3D 10, e lá no final ficará 4S2, 4P5, né? E aqui eu posso mostrar para vocês, ó. Querem ver? Aqui nós temos o nível 1. Aqui nós temos o nível 2 desse átomo. Agora, ó, organizadinho, ó, o nível 3, que antes estava espalhado, né? Que era a ordem de energia. E agora eu tenho o nível 4. Então, vejam, o nível 4 é o nível mais energético. É o último, né? Nível 4. Nem poderia ser, deixar de ser, né? Diferente. Certo? Então, tem aquelas coisas assim, ó. Ó, presta atenção nisso aqui. Quer ver? Eu vou apagar e depois eu vou escrever, tá? Tem aquelas perguntas assim, ó, que é pega-ratão, né? Olha para cá. Eu vou tirar esse 4P5, depois eu vou escrever de novo. Tirei. Bom, aí o subnível mais energético é o 3D. É o 3D. Tá mais energético. 3D. Tá? Mas a última camada é a 4, né? É a 4. Certo? O último nível é o 4, ó. Porque esse átomo tem 1, 2, 3, 4 níveis. Então, nem sempre a última camada, está, né, contém o subnível de maior energia. Então, tem que prestar bem atenção nessas pegadinhas aí, né? Tem que cuidar bem. Então, o subnível mais energético é sempre o último. Tá? Mas a última camada não precisa ser o subnível mais energético. Certo? Bom, já coloquei em ordem. Tá. Agora eu vou chegar na distribuição mais atual
que é a que normalmente, né, a provinha da URGS usa. Qual é a distribuição? Então, vem aqui comigo, ó. Quer ver? Deixa eu colocar os gases nobres aqui. Tá? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e o óquio qualquer coisa. Tá? Bom, então, olha aqui, ó. Nós estamos fazendo a distribuição, gente, olhem para cá. Desse aqui, ó, do bromo, né? Aqui, ó, do bromo. Certo? Então, existe uma maneira agora nova, né, de fazer a distribuição, que é a seguinte, ó. Tu economiza tudo que vem aqui, ó, até o gás nobre que está antes do bromo. Ó, olhem para cá, até aqui, ó, até o argônio, tá? Ó, toda essa parte aqui, ó, daqui para cima, eu não preciso mais escrever. O que eu vou precisar escrever para o bromo? Ó? Só vou precisar escrever, ó, a linha em que ele está. Tudo que está acima do bromo, eu vou representar simplesmente pelo argônio. Sabe qual é o número atômico do argônio? O argônio é o elemento de número atômico 18. Quer ver? Eu vou contar aqui, ó, para vocês verem, ó. 2, 4, mais 6, 10, 12, 18. Até esse ponto aqui, ó, eu não preciso mais escrever a distribuição, tá? Basta que eu faça isso aqui, ó. Abra um colchetinho e escreva argônio, certo? Aqui eu já tenho 18, ó. Já tenho 18 elétrons aqui. 3d10, que é o que sobrou, né? 4s2, 4p5. Essa é a forma mais atual para se fazer as configurações. Tá? É uma forma econômica. É uma forma econômica, né? Tu pega e escreve somente, tu economiza, né? O gás nobre que antecede o elemento. Que antecede. Ah, por que não botou o criptônio? Porque o criptônio é o 36, o bromo é o 35. O criptônio já passou. Como é que eu vou representar ele? Né? Já passou, tem que ser sempre o anterior. Então, é assim que vocês vão receber configurações, tá? Para vocês julgarem, fazerem as questões. É verdade. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, quer ver? Um determinado átomo tem esta configuração, ó. Neônio, certo? Neônio 4s2, certo? Gente, isso aí com a tabela periódica na mão é uma barbada. Como assim barbada? É barbada para ti, né? Não, ó. Depois já vamos ver que elemento é esse, quer ver? Neônio. Onde é que está o neônio? Estou na tabelinha e procuro. O neônio está aqui. Ó, o neônio é o 10. Então aqui, gente, ó, eu já tenho 10 elétrons. E mais 2 que estão aqui fora. Notaram? Não tá? Tem elétron. Eu botei demais. 3 aqui, tem que trocar aqui. 3s2. Vou fazer um com 4, mas escrevi o de 3. Ó, tá vendo? Então, o neônio já tem 10 elétrons, ó. Mais os 2 aqui, ó. O total é 12. Esse elemento tem número atômico 12. Aí tu vem aqui na tabelinha periódica, ó, que vai estar à tua disposição, e procura, ó. 12, 12, 12. Ah, tá aqui ele, ó. É o magnésio. Acabei de dar para vocês a distribuição eletrônica do magnésio, ó. Viram? Olha onde está o magnésio, estão vendo? Agora vejam a linha que antecede o gás. Ó, qual é o gás nobre? É o neônio. 10. 10 mais 2, 12. Esse aqui é o magnésio. Aí continua a questão. Pode ser uma questão, por exemplo, de ligações químicas, né? O elemento, ó, magnésio, de número atômico 12, com essa distribuição, unindo-se ao bromo, que está aqui em cima, ó. Bromo, de número atômico 35. Aí o cara te pede qual é o tipo de ligação
qual é a fórmula do composto que vai dar isso também. Tá? Isso vamos ver daqui a pouco, não se preocupe. Ah, mas eu não sei fazer a fórmula. Daqui a pouco, tudo a seu tempo. Primeiro vamos aprender a ler isso aqui, ó. Certo? Então vejam, ó. O magnésio tem 2 elétrons na última camada, não é? Tem 2, ó. E o bromo tem 7 na última camada. 2 e 7. Não é? Então, aqui eu já estou até enxergando, ó. O magnésio tem 2 elétrons na última camada e o bromo tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seguindo a regra do octeto, isto é, tendo, né, chegando 8 elétrons na última camada, o bromo precisa de mais 1. Então, o magnésio dá 1 para ele. Ah, mas sobrou 1. Pois é, não pode, né? Então, pega outro bromo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o segundo elétron é doado para o segundo bromo. Né? Qual é a fórmula que ficou aqui? MgBr2. Isso aí é o brometo de magnésio. Tá? Então, é lá que a gente vai chegar. Porque, vejam, ó, saber só a distribuição eletrônica não tem sentido nenhum. O que eu faço com isso? Só com a distribuição não faz nada, é só para encher a paciência do cara. Né? Ela tem que ter um uso. E o uso será esse, um dos usos será esse aqui, ó. Vocês terem que montar fórmulas, né? Isso aqui é um composto iônico, metal com metal. Tá? Olha, qual é a cor? Essa aqui, eu fiz assim, ó. Eu fiz essa linha rosa, porque a gente estava trabalhando com o bromo, né? Certo? Então, eu estou dizendo, para economizar subníveis, o que a gente faz? A gente, ao invés de escrever um S2, 2S2, toda aquela ladainha, tu coloca o gás nobre que antecede o elemento que tu está trabalhando. Ó. É o bromo, então qual é o gás nobre que antecede? É o argônio. Tá assim, por isso que eu coloquei essa linha, para mostrar o gás nobre que estava acima do bromo. Tá? Muito bem, Cris. Tá, então essa aí é uma ideia, uma noção da nossa tabela. Agora, vou apagar aqui embaixo, tá? Agora nós vamos ver as propriedades, tá? Bom, essas propriedades que eu vou mostrar agora para vocês, normalmente a questão é essa, né? Tivemos isso aí, temos isso aí na prova da URGS o tempo todo, a questão sobre propriedades periódicas. Mas eu não poderia entrar em propriedades periódicas sem mostrar um pouquinho para vocês, né, da montagem da nossa tabela periódica. E o que eu não mostrei, aos poucos eu vou colocando aí para vocês. Então, vamos lá. Propriedades periódicas. Primeiro eu vou colocar aqui embaixo. Ó, propriedades periódicas. Essas propriedades, elas são chamadas assim, ó, de periódicas, porque elas vão depender do período. E, assim. Assim, ó, quer ver? Tem propriedades que do início, olhem para cá, ó, vou pegar o quarto período, tá? Do início do quarto período até o final do quarto período, a propriedade, por exemplo, ela cresce. Vai aumentando, né? Vamos pegar a eletronegatividade, por exemplo. A eletronegatividade, ela começa a crescer aqui, ó, da esquerda, aqui do potássio, vou pegar o grupo 4, tá? Do potássio em direção ao bromo. Não pegou o criptônio, porque o criptônio não tem eletronegatividade. Então, vou falar, tá? Então, veja, ó. E tem outras propriedades. Atenção, então, aqui, ó. Deixa eu só completar minha frase. Ó, por exemplo, a propriedade, ela cresceu, ó, da esquerda para a direita. Até o final do período, ok?
Quando a gente trocar de períodos, bom, agora eu vou para o período de baixo. Ela volta a crescer. Como assim? Ela volta a crescer. Então, ela depende do período. Vai até o final crescendo, troca de período, ela volta a crescer. Então, essas propriedades periódicas, vamos ver se eu faço. Deixa eu puxar a câmera ali, que eu estou maltratando isso. Eu só tinha posto o título. Ó, quando a propriedade é periódica, olha o que acontece. Ó. Vou fazer aqui, é só para vocês visualizarem, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui está o número atômico, né? Por exemplo, do sódio. Sódio é o 11. 11, 12, 13, 14, 15, assim por diante, tá? Tá lá. Ali está o número atômico. E aí, a propriedade não importa, a propriedade X. Vai acontecer isso aqui, ó. Primeiro período, ela aumenta do início ao fim. Então, aqui você tem o primeiro período. Trocaram de período, ela volta a aumentar. Ó. Segundo período. Trocou o período, volta a aumentar. Então, ela é periódica. Ó. Ela depende do período. No momento que troca do período, a propriedade se altera. Isso é periódico. Agora, existem propriedades que são aperiódicas. Como assim? Pega a massa dos elementos, tá? A massa, ela aumenta o tempo todo. Ela não depende do período. Como assim? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu venho lendo a massa aqui, ó. Lítio. Eu não me lembro quanto é que é o lítio. O lítio é 7, né? Não, é 3. 3. Tá? A massa do lítio. Depois passa o delírio, que é 5. E aí vai aumentando. 5. Flúor, 19. Neônio, 20. Quando eu trocar para o sódio, que está no período de baixo, continua aumentando. 20, 23. E vai. 23 vai aumentando, aumentando. Até 30, o argônio é 30 e 40. Vou botar 40. 40. Não é mentira minha. 35,5. 36. Troca para o potássio, ó, 39. Estão vendo? Ela vai aumentando o tempo todo. Isso é aperiódica. Não depende. Ah, não. O A é negação. Ah, meu Deus. Ó, aperiódica. O A é uma negação, né? Não depende do período. As que nós vamos ver são periódicas. Essas dependem. Por isso que vocês vão ter que fazer assim, ó. Decorar flechinhas, né? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Tá? Mas é fácil, né, gente? Porque no nível que nós estamos, se a gente não conseguir decorar meia dúzia de flechinhas, não é verdade? Aí nós temos que fechar o boteco e ir embora, né? Vamos conseguir. Ó, a primeira propriedade e a mais importante, cai em todas as provas, chama-se raio atômico. É o raio dos átomos. O raio atômico, gente, corresponde ao quê? Ao tamanho do átomo. Tamanho do átomo. Se vocês entenderem esta aqui, praticamente vocês entendem todas. E praticamente todas as outras propriedades dependem do raio. Do tamanho do bichinho. Tá? Para isso, vamos usar o seguinte, ó. Bom, claro que eu tenho que analisar nos dois sentidos, né? Ó, no sentido horizontal, que é o período, e no sentido vertical, que é o grupo, tá? Eu vou dar uma apagadinha aqui, porque eu quero mostrar para vocês. Assim. Eu estou apagando aqui o quarto período, tá? Podia ser qualquer outro, não importa. Olha só. No quarto período, aqui no quarto período, ó, ele começa pelo potássio, que é o elemento 19. Ó. Aí vai, 19, do lado dele está o cálcio, que é o 20. E aí depois continua, né? 21, 22, 23, 24, 25, 26, tarará, 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 tá?
até chegar aqui, ó, o enxofre, né? O enxofre não, o selênio, né? 34, 35, 36. Então, de novo, ó. Para a direita, está aumentando o número atômico. Isso é, o tamanho, a carga do núcleo, a carga nuclear, tá? Então, atenção. Agora, é como se vocês fossem enxergar assim, ó. O núcleo, só o núcleo, tá? Aqui do ladinho esquerdo, ó. Tá aqui o núcleo do potássio. Não estou enxergando, pô. É porque é muito pequenininho. E aí vai aumentando, ó. Um pouco maior. 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 Nossa, mas agora eu estou enxergando. Agora eu estou vendo. Claro, porque o tamanho do núcleo ele vai aumentando para a direita. Vai tendo mais. Quando chegar lá, nem vai caber no quadradinho. Tá? Estão vendo? Ó? Então, para a direita, aumenta o tamanho do núcleo. Então, você tem que. Agora vamos usar os termos técnicos. Para a direita, aumenta a carga nuclear. Vamos ver se eu consigo fazer uns bem grandões aqui para vocês. Nossa, chega a estar saindo do quadradinho ali, mano. Olha ali. Meu Deus do céu, que núcleo. Tá? Então, para a direita, aumenta a carga nuclear. Isto é, o que é a carga nuclear, né? Tá, vamos entender direitinho. Não adianta a gente avançar aqui, eu fico falando essas palavras aqui e o cara não entende aí. Carga nuclear, gente, corresponde, basicamente é isso aqui, ó. É o tamanho do núcleo do átomo. Qual é a carga que tem no núcleo? Carga positiva, certo? Estão pegando a ideia? Ó? Então, vai aumentando o tamanho do núcleo. Então, aumenta a intensidade da carga positiva. E se a carga positiva, que é a carga nuclear, carga do núcleo, se ela vai aumentando, veja, o que acontece com os elétrons que estão fora do núcleo? Hein? Eles vão sendo atraídos cada vez mais para dentro do átomo. Não, mas não entendi. Como é que é? Tu está dizendo que está aumentando e agora está dizendo que está diminuindo. Não, está aumentando o tamanho do núcleo. Tá? Os elétrons não estão no núcleo. Os elétrons estão fora do núcleo. Então, quanto mais positivo for o núcleo, mais ele vai atrair os elétrons para dentro do átomo. Tá? Então, carga nuclear é o tamanho do núcleo, que é a carga positiva. Certo? Ó. Então, vocês têm que anotar o seguinte agora. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Quanto maior a carga nuclear, quanto maior o tamanho do núcleo, tá? A carga nuclear, maior é a atração sobre os elétrons. Certo? Vocês entenderem isso, vai ficar fácil depois. Maior atração sobre os elétrons, tá? Os elétrons são negativos, né? O núcleo é positivo. Maior atração sobre os elétrons. E se atrai mais os elétrons, menor é o átomo, tá? Vou colocar aqui, ó. Menor raio atômico. Então, para a direita na tabela, o raio diminui. Óbvio que para a esquerda, então, ele vai aumentar, né? Isso eu estou só analisando, ó, no sentido horizontal, gente. Tá? Só no sentido horizontal. Complicado aí? Sim, não?
Então, bem. Então, eu analisei no sentido horizontal. Agora, vamos analisar no sentido vertical, que é o decisivo, né? Essa porcaria aí de carga nuclear, isso aí complica a nossa vida, mas não é decisiva. Sabe o que é decisivo? É o número de camadas. Como assim? Quem tem mais camadas é maior. Então, vejam, ó, eu pego qualquer elemento do grupo 3, tá? E desenho aqui para vocês, ó. Ele tem 1, 2, 3 camadas. Grupo 3. Agora, se eu pegar um elemento do grupo 6, por exemplo, o do grupo 6, claro que ele vai ter um núcleo maior, mas ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas. Ele é maior. Quer dizer o seguinte, ó, gente, para a gente arrematar isso aí. Quanto mais embaixo tiver o elemento, ó, quanto mais para baixo tiver o elemento, maior ele é. E aí não interessa se ele está do lado esquerdo, do lado direito, não importa. Eu posso pegar o sódio que está aqui, ó, do lado esquerdo e o polônio que está aqui do lado direito. Ó. O polônio tem 6 camadas, o sódio só tem 3. O polônio é maior. Tá? Então, quanto maior a carga nuclear, isso no sentido horizontal, né? Maior é a atração sobre os elétrons. E agora, ó, quanto maior o número de camadas, quanto maior o número de níveis, vou usar o termo nível, né? Eu vou usar mais níveis. Quanto maior o número de níveis, maior é o átomo. Não tem volta. Maior é o átomo. Agora vamos fazer o quadradinho, aquele que nos interessa, né? Não é mais apagador, está virando um espalhador. Apagar espalha tudo. Certo? Aqui você vai enxergar. Então, olha aqui, ó. Resumindo, né? Depois dessa ladainha toda, hein? Ninguém aguenta mais. Ó, resumindo, fica isso aqui, ó. Tá? Quando vocês olharem a tabelinha periódica, tá? Vocês vão raio atômico, ó. Não esqueça. Vocês vão ter que enxergar isso aqui, ó. O raio ele cresce para baixo e para a esquerda. Olha, gente, às vezes a questão é só isso que precisa saber. Se souber a ordem das setinhas, né? A ordem crescente, muitas vezes resolve a questão. Mas acontece o seguinte, em outras vezes, por exemplo, o cara pediu a explicação, né? E a explicação está aqui, ó. Certo? No sentido horizontal, quanto maior for o tamanho do núcleo, menor é o átomo. Tá? E no sentido vertical, quanto maior o número de níveis, maior é o átomo. Tá? Então, aí se resume tudo nisso aqui. Às vezes a questão é só isso, né? O cara dá 3, 4... Né? Tu sabe tudo ali, sabe... E aí o cara chega lá na prova e coloca assim, ó. Coloca
3, 4 elementos para colocar em ordem crescente. Né? Então, legal, né? Tudo bem. Ó, vamos supor, ó, o cara colocou assim, ó, que era para o bromo. Deixa eu pegar um outro aqui, nasceu coisa aqui. Aqui, ó, está o zinco, né? Ó, o bromo, o zinco, tá? O bário, certo? Tá bom. Certo? A gente dá 3, 4 elementos e fica perguntando assim, ó, qual tem maior raio? Qual tem menor raio? Ou então pedir para colocar em ordem crescente de raio, ordem crescente. Bom, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a tabelinha periódica, que vai estar lá à disposição de vocês, e colocar os elementos. Ó, o bromo está aqui, o zinco aqui, ó. Olha, está aqui o zinco, né? E o bário está aqui, ó. Primeira olhada, aqui eu já matei, ó. O bário, tá vendo? O bário está no 6º período. O zinco e o bromo estão no 4º. O bário é o maior de todos. Né? Então, na ordem crescente, o bário tem que aparecer no final. Não é? E agora, os dois estão na mesma linha, ó. O zinco e o bromo. O bromo é menor, o zinco, ó, tá mais para a esquerda, né? Cresce para a esquerda, ó. O zinco é maior. Então, zinco, por último, o bromo. Tá? A gente já fez questões assim, gente, que os elementos estavam na mesma linha. Tinha um só fora da linha. Tá? Então, é uma questão. Aí se torna muito fácil, né? Então, vocês vão ter uma questão desse assunto. Vocês vão ter uma questãozinha desse assunto, né? Com 3 itens. Vamos ver as próximas propriedades aí, tá? Hoje eu esqueci. Já a partir de semana que vem, vamos fazer um intervalo de 5 minutos entre um período e outro, tá? Para se tornar mais produtiva a coisa. Não vocês aí, né? Manhã inteira, né? Depois não é só a manhã inteira, né? Posso pagar aqui? Tá? Não é só a manhã inteira vocês aí, é o ano inteiro, né? Então, tem gente aí que está pelas tabelas aí, né? Ela está caindo aos pedaços, aí não adianta. Aí o cara quer, né? Tá com sono. Qual é o melhor remédio quando o cara está com sono? Vai dormir, né? Senão não adianta. A gente fica cansado, né? Aí a gente tenta, mas está cansado. Tem que descansar, tem que dormir. É um ano inteiro isso aí. Sei que não é tão simples assim. Vamos para a próxima propriedade. Tá, mas não, é próxima e não é, tá? Porque agora eu quero falar para vocês, dentro do raio atômico, eu quero falar no raio iônico. Ó, raio iônico, raio do íon, tá? Bom, esse raio iônico, esse não dá para ver pela tabela, gente. Por quê? Porque na tabela só tem átomos, gente. Não tem íons. Olha o pessoal de humanas. Tá, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Eu achei que átomo não é. Quer ver, ó? Por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Uma coisa, eu chegar aqui e escrever assim para vocês, ó. O átomo de sódio. Número atômico 11, certo? Esse é o sódio. Distribuição do sódio, ó.
1s2, 2s2, 2p6, 3s1, tá? Esse é o sódio, o átomo. Agora eu vou representar o íon sódio. O íon sódio tem a carga mais 1. E o número atômico é 11. Mais 1 significa que ele é um cátion, né? Ele perdeu elétrons, perdeu um elétron. Vejam a distribuição dele, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Ele não tem o 3s1. Não é a mesma coisa. Tá? Qual dos dois está na tabela periódica? O de cima ou o de baixo? Ó? O de cima, que a tabela periódica, ela é a tabela de átomos e não de cátions e ânions, de íons. Certo? Então, por isso que o raio iônico não adianta ir na tabela olhar. Eu tenho que fazer comparações, tá? Primeiro, nós vamos comparar assim, ó. Tá? Tem várias comparações. A primeira é a seguinte, ó. Quem é maior? O raio do átomo ou o raio do cátion? Certo? Quem é maior? Esse já está até aqui. Eu coloquei o sódio, ficaria mais fácil. Certo? Aqui, ó. Vejam. Aqui, ó. O sódio perdeu um elétron. Só tem um elétron de uma camada, ele perde, né? Então, ó. Olha aqui, guys. Tá? Ele tinha 11 elétrons. Perdeu um, virou cátion sódio. Mais um, né? Tá vendo? Olha aqui. Aqui é fácil de ver quem é maior. Vamos fazer aqui do ladinho que fica melhor para vocês, ó. Vamos imaginar o sódio, tá? Aqui está o átomo, ó. Olha aqui. Vamos, vamos. Vamos. Vamos botar garra nisso aí. Ó, 2, 8, 1. Esse é o átomo. Agora eu vou fazer ele perder aquele elétron lá para virar um cátion. Olha como é que vai ficar, ó. 2, 8. Aquela última camada sumiu. O que nós vimos agora há pouco? Quem tem mais níveis, quem tem mais camadas é maior. Tá bom? Né? Então, o raio do átomo é sempre maior que o raio do cátion. Certo? Qualquer um que vocês pegarem, por exemplo, se pedir para vocês compararem assim, ó, o átomo de magnésio com o cátion magnésio. Certo? Fecha os olhos e faz assim, ó. O átomo é sempre maior. Porque no momento que perder elétrons, diminui o número de camadas. O número de camadas diminui, tá? Agora vamos comparar o átomo quando ele forma um ânion, um íon negativo, tá? Então vamos ver. O raio do ânion. Isso aí já é um pouquinho mais complexo. Mas nada que vocês não consigam entender. Quer ver? Deixa eu pegar um aqui. Vou pegar o flúor. Pronto. Flúor. O átomo de flúor, ele tem essa distribuição aqui. 2 elétrons na primeira camada e 7 na segunda. Olha aqui, depois eu volto para lá, tá? 2 e 7. O flúor recebe elétrons, porque ele já tem 7, ele precisa de mais um só para ir a 8, né? Regra do octeto. Então ele recebe. E aí ele fica com 2 e agora 8 aqui. Estão vendo? Ó, o número de camadas não se alterou. Ah, então é igual. Os dois têm que errar. Claro que não tem. Não tem, não. Vamos pensar? Vamos lá. Ó, o número atômico do flúor é 19. 9. Ó, o flúor tem número atômico 9. Então, ele tem 9 prótons e 9 elétrons. Ok?
O íon flúor de carga -1, ó, o que ganhou um elétron, olhem para cá. Esse aqui tem 9 prótons, porque ele ganhou elétrons, né? Mas agora ele tem 10 elétrons. Ele tem 10 elétrons. E é aí que o pessoal se confunde, ó. Quer ver uma coisa? Ó, preste bem atenção. Aqui, quando é um átomo, no caso do flúor, né? Eu tenho 9 prótons atraindo 9 elétrons. Aqui embaixo, ó, eu tenho 9 prótons atraindo agora 10 elétrons. O que acontece com a força de atração sobre cada elétron? Diminui. Não, mas tem mais... Diminui. E aí, para resolver esse problema, gente, sabe como é que é? Uma maneira prática de se fazer isso, ó. Quando você estiver na dúvida, né? Divide um pelo outro. Aqui vai dar 1, né? E aqui vai ser menor do que 1, ó. Então, diminuiu a força de atração. E se a força de atração diminui, os elétrons escapam mais. O raio aumenta. Então, o raio do átomo é sempre menor que o do seu próprio ânion. Então, vejam, ó, o átomo de flúor é menor do que o íon flúor. É verdade. Então, aqui você tem aí um raio iônico. Pois é, eu apago aqui. Muito complicado isso. Essa aí é a propriedade que mais enche o saco, né? As outras vai meio mais rápido. Essa aí a gente tem que analisar. É difícil, tem força de atração, né? Então aí. Mostra, né? Então, vou apagar aqui. Essa minha tabela também está escrita que não acaba mais. Deu para ela. Deu. Muito bem. Hein, Flávio? Flávio, tá me ouvindo aí? Estou ouvindo. Fala. Vou te fazer uma pergunta que ninguém te fez até agora. O que tu achou da prova de química no Enem? Estava normal. Achou Não estava tão normal? difícil. Eu achei normal. Não estava tão difícil, mas também não estava fácil. É verdade. Eu não sei como eu fui ainda. Hã? Mas eu não sei como eu fui ainda. Tu é daqueles que não faz, não corrige?
Eu até É corrijo. hoje que sai, né? Acho que o gabarito é 23 hoje. Eu corrigi o primeiro dia, eu vou corrigir quando sair o gabarito oficial. Para não me iludir. É hoje, sai hoje o gabarito oficial. Não, é que tem gente que não corrige. Não, eu corrijo, mas Amanhã, quando sair o gabarito oficial, eu fiz amanhã sai o pelo. gabarito oficial. Tem que corrigir, não vai mudar nada mesmo, né? Não vai fazer diferença. O cara não corrige, mas parece que vai mudar, vai aumentar o número. Mas eu não estou tão preocupado, Paulo. Não estou lá tão estressado, não. Tem que levar, tem que ser o que tem que ser, né? Eu estudei o que eu estudei, eu consegui fazer. Né? Se eu não passar, eu tenho ano que vem para fazer, não me estresso, não dá para se estressar com isso. Certo. Né? Eu estou subindo degrauzinho de cada vez. Eu comecei a estudar o ano passado só, este ano aqui, na verdade. Então, não teve muito estresse. É verdade. Tá certo, não? Tá certo. Né? Tem que ir devagarinho. Agora que a prova foi diferente, foi, né? Mas sabe que eu não achei ela tão complicada assim. A parte de matemática tinha muita continha para fazer. Demorei muito. Vixe, cruz. Mas a única coisa que eu reclamo ali, difícil. A única coisa que eu reclamo é o tamanho dos textos, né? E a linguagem, né, Guris? A linguagem que o Enem usa não é uma linguagem normal das pessoas normais, né? Então, ele usa palavras, termos assim que, né? Pouco tu vê, né? O cara não tem, assim, uma cultura maravilhosa, tem palavras ali que tu não entende, né? Então, eu não entendo por que fazer desse tipo, né? Mas acontece o seguinte, né? E depois se soube, né? Que eles não usaram, né? Um banco de questões, né? Então, ali, aquelas questões foram feitas nesse ano, né? Esse ano mesmo. Se vocês olharem ali, tem referências ali, né? De alguns textos que são na metade desse ano. Isso aí não podia estar no banco de questões. Então, foram questões que não foram testadas. Né? E, normalmente, as que estavam no banco de questão são testadas, já foram feitas. E aí o cara sabe, né, direitinho qual é o grau, se é fácil, médio, difícil. E o que vai acontecer é o seguinte, porque normalmente por prova, né, nos anos anteriores, tem três questões que são anuladas porque não encaixam no TRI, né? Você sabe disso? Se a questão não encaixar dentro dos parâmetros do TRI, né, da correção, ela é eliminada. Isso por prova, normalmente, nas edições anteriores, eram 2, 3 questões. E as questões dessas agora não foram testadas. Então, vai ter no mínimo 4, 5 questões por prova que será eliminada, não vai contar. Né? Então, vai ter gente que vai ter surpresa na sua nota, né? O cara vai estar esperando assim uma nota mais ou menos e vem uma nota boa. Mas como eu sou gênio! Nem eu sabia. É que algumas questões serão eliminadas, porque não vão encaixar na correção do TRI, por não terem sido testadas. Isso é o que vai acontecer. É o Brasil, né? É isso aí. Energia de ionização ou potencial de ionização é a segunda propriedade mais importante, tá? O que é o potencial? É a energia usada, necessária, é a energia usada para retirar um elétron do átomo. Para retirar um elétron do átomo. E aí tem toda uma parte, né, técnica, né, do átomo no estado gasoso. Vou colocar completinho aqui para não ficarem falando mal de mim pelas costas. No estado gasoso. O átomo no estado gasoso. Então, nós vamos retirar um elétron. Isso aí é muito... Vocês veem isso aí em física. Só que não com esse nome.
Vocês veem isso aí em física. Mas não com esse nome. Vocês veem isso aí na física com o nome de efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico. Lembra o que é o efeito fotoelétrico? Efeito fotoelétrico. É a retirada de elétrons das superfícies de metais, né? Pela incidência da luz. Lembraram isso? Hein? Digo assim, lembrei, Paulo. Digo, não lembrei. Tá? Fale um pouquinho comigo, não fiquem assim, dessa maneira. Tá? Fica assim. Fico tristinho assim. Então, ó, o negócio aqui é o seguinte, gente, é muito fácil isso aqui também de entender, tá? É bem fácil de entender. Olha aqui, ó. Por exemplo, quer ver? Onde é que eu vou ter que empregar mais energia para tirar o elétron? Num átomo que tenha um núcleo pequenininho ou num átomo que tenha núcleo grande? Quer ver? Ó, deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Eu vou pegar aqui na ponta esquerda da tabela, eu vou pegar o lítio. O lítio está na ponta esquerda da tabela. O número atômico do lítio é 3, tá? Muito bem. Então, o lítio tem um núcleo assim, ó. Vamos supor, desse tamanho aqui. E ele tem 3 elétrons. 2 na primeira camada, 1 na segunda camada. Ok? Agora, vamos comparar o lítio lá na outra extremidade. Vou comparar com o neônio. O neônio, gente, é um gás nobre que tem um número atômico 10. Ele está na mesma linha do lítio, mesmo período. Só que vocês estão vendo que o tamanho do núcleo do neônio é, no mínimo, 3 vezes maior do que o lítio, né? Eu vou aumentar aqui, ó. Olha aqui. Nossa! É 3 vezes maior, porque 10, ó, tem 10 prótons, o lítio só tem 3. E os dois têm o mesmo número de camadas, 2 e 8 elétrons. Tá vendo? Os dois têm o mesmo número de camadas. Agora eu pergunto para vocês, de onde vai ser mais difícil arrancar um elétron? Daqui, ó, do lítio, ou daqui, do neônio? Olha o tamanho do núcleo. Gente, entre o núcleo, se entender isso, entende a propriedade. Ó. Entre o núcleo e os elétrons, existe uma força que a gente chama de força de atração, né? Isto é, as cargas positivas estão atraindo os elétrons, que são negativos. Tá? Então, entre o núcleo e os elétrons da última camada, tem uma força de atração. E é isso que eu estou perguntando. Tchau, tchau. Vai pela sombra. Ó, tá vendo? Então, entre o núcleo e os elétrons da última camada, existe uma força de atração. Agora é muito fácil. Olha o tamanho do núcleo, gente. Olha aqui. Um nuclinho assim, ó. Pobrinho, pobrinho. Olha o tamanho do nucleão. Grande, poderoso. Não é verdade? Claro que esse aqui vai atrair mais elétrons. Não é? Então, quanto maior for o núcleo, mais os elétrons são atraídos e mais difícil de retirar os elétrons. Isto é, maior tem que ser a energia empregada para tirar o elétron. Então, tá. Na tabela periódica, olha só. Vamos fazer a nossa tabela aqui. É uma tabela estilizada, tá? Vamos colocar aqui, ó. Energia de ionização. Gente, na tabelinha periódica, a energia de ionização cresce, ó, para a direita, porque para a direita aumenta o tamanho do núcleo, né? E cresce para cima, porque para cima tem menos camadas. Então,
o núcleo fica mais exposto e consegue atrair mais elétrons. É mais difícil de arrancá-los. Tá? E aí vai dar bem aqui, ó. O elemento com maior potencial, com maior energia de ionização, é bem na pontinha aqui, ó. É o hélio. O hélio é o elemento que mais reclama para entregar o elétron. Tá? Bom, agora, essas propriedades, elas são representadas nas provas assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Vou mostrar o hélio, tá? O hélio, nós vamos tirar o elétron, não esqueça. Tirando um elétron, o hélio se transforma em hélio mais um. Mais um elétron que saiu, ó. Tá vendo? Formou um cátion. Vou repetir, ó. O hélio está zerado, né? Prótons e elétrons iguais, ó. Aí nós empregamos uma energia para arrancar um elétron do hélio. Ele se transforma em hélio mais um. Ele perdeu um elétron. Perdeu não, eu arranquei um elétron. Mais o elétron que está saindo, tá certo? E aí do lado, gente, do lado, vai aparecer escrito assim, ó, energia de ionização. Ou, dependendo de quem fez a questão, PI, potencial de ionização, igual, aí ele vai te dar um valor. Tá? Vai te dar um valor. Não lembro quanto é que é. Se eu tentar me lembrar, 2.000 e alguma coisa. É aproximadamente. Vou aproximar, tá? 2.300 elétron-volts. Essa é a energia que nós utilizamos para arrancar esse elétron. Tá? Agora eu vou arrancar o segundo elétron do hélio. O hélio tem 2, né? Mas por que está fazendo isso com o hélio, Paulo? Coitadinho. Não se comportou, vai perder os elétrons. Ó, eu vou arrancar agora o segundo elétron. E o potencial, gente, aumenta, né? Por que o potencial aumenta? Porque o número de elétrons diminui, mas a força de atração do núcleo é a mesma. Então, esse aqui vai a 5.000 e pouco. 5.500 elétron-volts. A cada elétron que a gente retira do átomo, a energia de ionização aumenta, 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 aumenta. Então, se eu pegar, por exemplo, um elemento como o sódio tem 11 elétrons. Cada elétron que eu arrancar vai ter um potencial de ionização diferente do outro. Eu tenho 11 potenciais diferentes. Vocês conseguem entender o que eu estou falando assim? Porque é só a gente pensar, né? Olha aqui, ó. A força de atração do núcleo sempre será a mesma. Ele é positivo. Se eu estou tirando as cargas negativas, as que sobram, as negativas que ficam, serão atraídas mais fortemente. Né? E quanto mais atraídas, mais difícil será de retirá-las. Tá? Então, o potencial cresce dessa forma. Pronto, chega. Por hoje chega. Tá? Ninguém aguenta mais. Então, aí na próxima, amanhã, né? Aí amanhã eu termino as propriedades, que é a primeira parte da revisão da URGS, tá? Beijos. Tchau, pessoal aí de casa. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Veja a minha mãozinha dando tchau para vocês. Ó. Pronto. Vamos almoçar.